Olá, tudo bem? Tem como escapar do condicionamento da mente? Nossa mente é condicionada por tudo que foi informado nela, por todas as memórias que armazenamos. Mas será que existe um meio de escapar do condicionamento? Eu costumo fazer uma analogia da nossa mente individual com um programa de computador. E nós sabemos que não há como simplesmente apagar as informações que formam o programa sem causar danos ao próprio programa. No nosso caso, sabendo que somos condicionados por nossas memórias, e temos que lembrar sempre que temos condicionamentos inconscientes, né? Condicionamentos inconscientes aos quais normalmente não temos acesso através da memória. Mas esse é um outro assunto. Mas sabendo que somos condicionados por nossas memórias, é claro que não bastaria simplesmente apagar, né? Riscar nossas memórias sem causar dano à nossa individualidade. Nós temos o exemplo das pessoas que sofrem perda de memória de forma severa, como acontece com os portadores de Alzheimer, né? Essas pessoas apresentam uma série de limitações. Por quê? Porque são as memórias que nos identificam como seres individuais. Eu conheci e experimentei, até hoje, duas abordagens diferentes para lidar com as limitações impostas pelo condicionamento. São duas abordagens até bem distintas. Vou tratar de uma delas nesse vídeo e no próximo vídeo desta série eu abordo a outra. Depois eu vou juntar os vídeos desta série numa playlist para ficar mais fácil de acessar em ordem. A abordagem que eu venho experimentando nos últimos anos é o esvaziamento da mente, ou a tentativa de transcender a própria mente, sair dos domínios da mente. Transcender a mente é uma proposta bastante conhecida através de alguns ramos ou de algumas abordagens do budismo, do hinduísmo, do taoísmo e de outras vertentes orientais. Na verdade, os evangelhos também fazem uma abordagem nesse sentido, infelizmente mal interpretada. E essa interpretação equivocada acaba deturpando a maior parte da proposta atribuída a Jesus. Quem está familiarizado com os evangelhos sabe que muitas vezes são utilizadas as palavras, as expressões arrependimento ou então conversão. Por exemplo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ou então, convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Os evangelhos foram escritos originalmente em grego, e a palavra grega, traduzida como conversão ou arrependimento, que essas duas palavras são traduções da mesma palavra grega, é a palavra metanoia, a palavra grega metanoia, meta com o sentido de além de, e noia significando mente. Fazer a metanoia é transcender a mente. O reino de Deus, ou reino dos céus, como prefere Mateus, é o estado além da mente. Eu conheço esse estado, experimentei muitas vezes esse estado, então sei que ele existe. É o estado de consciência pura, consciência não condicionada, não identificadas, sem identificações com coisas. Esse estado é muito provavelmente a origem daquela figura famosa do olho que tudo vê. A consciência pura, observando a mente como um observador externo, sem se envolver com absolutamente nada, sem julgar, sem avaliar, sem analisar. É a separação possível da consciência em relação à mente. Mas, por favor, não confunda essa consciência
que podemos chamar de consciência pura, que é o eu sou. Não confunda isso com a nossa consciência ordinária, né? A consciência que eu estou utilizando agora. Isso é criação do pensamento e, portanto, criação da própria mente. Ir muito além disso, né, numa tentativa de definir melhor o que seja a transcendência da mente, eu acho perigoso. Perigoso porque estaríamos especulando sobre o desconhecido. E o que acontece quando nos atrevemos a fazer isso? Nós acabamos recaindo naquelas velhas armadilhas da mente que quer descobrir o que veio antes, o ovo ou a galinha. O maior erro que cometemos ao lidar com esses assuntos é querer apresentar explicações que efetivamente não temos. Eu não posso dar detalhes sobre como conseguir transcender a mente. Já utilizei métodos diferentes, mas posso dizer que isso é possibilitado inclusive por seres que habitam nosso planeta, e que esses seres são seres vivos, não são imaginários. Iniciados entenderão. É possível transcender a mente por métodos mais simples, como a meditação. Mas, pelo menos no meu caso, outras pessoas podem conseguir efeitos mais interessantes, mas pelo menos no meu caso, a duração é curta, até muito curta, para possibilitar uma observação externa mais apurada, mais desenvolvida em relação à mente. Outro meio que eu utilizo é meditar profundamente no eu sou. Faço isso em casa pela manhã e faço normalmente enquanto caminho, muito prazeroso. Eu apenas dedico atenção total ao significado dessas duas palavras, eu sou. E me observo como um ser existente, um ser que é. Redundância, né? Isso também dura pouco tempo. Esvaziar a mente é mais fácil, né? E pode ser alcançado por vários métodos. Esvaziar a mente não é o mesmo que transcender a mente. Quando eu esvazio a mente, o observador ainda é, em alguma medida, comprometido com a mente. Não deu para entender, né? Vou tentar explicar melhor. Se eu digo que esvazio a mente, eu estou me referindo a dois elementos, o observador e o observado. Porque se eu concluo que estou esvaziando a mente, é porque estou observando. Logo, existe um observador. O observador está observando a mente. A mente, então, é o observado. Mas, diferentemente de quando se transcende a mente, de quando se vai além dos domínios da mente, no simples esvaziamento da mente, o observador ainda faz parte da mente. Então, no final das contas, isso seria como a mente observando a si mesma. Eu aprendo muito observando a minha própria mente, mas devo reconhecer que minha análise sempre é comprometida. Afinal de contas, é a mente observando a si mesma. Como eu disse, eu tenho me dedicado a isso há alguns anos. Não posso dizer que tenha tido muito sucesso em termos práticos. E o que eu quero dizer com em termos práticos? Minha vida não se tornou melhor. Meu sentir não se tornou melhor. Eu me sinto muito bem quando esvazio a mente, mas só durante o processo. Dura um pouco, dá um estado de leveza. Mas o meu sentimento padrão, que podemos entender como a média de todos os sentimentos que nutrimos dentro de um determinado período de tempo, o meu sentimento padrão não se tornou melhor com essa prática. Para que a minha vida se tornasse melhor, então, eu teria que me dedicar muito a isso.
teria que passar a vida meditando como um monge budista. Durante alguns anos, durante uns 6 ou 7 anos, anterior a esse período, antes desse período, eu me dediquei ao controle dos pensamentos e sentimentos. Vou tratar disso no próximo vídeo desta série. Em vez de esvaziar a mente, eu preenchia ou ocupava a mente com aquilo que eu julgava bom, salutar, desejável. E posso adiantar que os resultados eram muito mais duradouros e exerciam inegável influência positiva na minha vida. Continuo achando um excelente exercício esvaziar a mente. Eu sinto um prazer muito grande, que pode, de alguma maneira, favorecer minha qualidade de vida, de um modo geral, É inclusive um exercício benéfico para acelerar o processo de controle sobre os pensamentos. E às vezes também é benéfico para encontrar soluções, ou até para despertar a criatividade. Mas acho que é só isso. Não posso bater o martelo porque é apenas a minha opinião, a minha experiência pessoal. Como estamos falando em condicionamento, esse método então seria um exercício para vencer o condicionamento. Não acredito que a meditação ou outra forma de esvaziamento da mente seja capaz de acabar com o condicionamento. De novo, é claro que essa é a minha opinião. E assim como para algumas pessoas pode parecer estranho, ou para algumas pessoas pode parecer até mesmo inacreditável que eu tenha a experiência de transcender a mente, de sair dos domínios da mente, é possível também que algumas pessoas tenham conseguido acabar com o condicionamento, se tornando mais presentes, se tornando mais atentas, se tornando até verdadeiramente conscientes, mesmo sem eu acreditar nisso. É possível. Mas o que realmente me importa é saber como essas pessoas se sentem. Não adianta descobrir a pólvora para fazer guerra. Foi uma grande descoberta, mas e os resultados? Para mim, a coisa mais importante da vida é como nos sentimos. Conheço pessoas muito bem postas na vida, com muitas posses, grande status social, que vivem nervosas, agitadas e não parecem nem um pouco felizes. E conheço e convivo cotidianamente com pessoas que trabalham muito, que ganham pouco, que vivem apertadas, com problemas familiares e problemas de verdade, Não o filhinho que não passou no vestibular, E vivem alegres e contentes. Mais importante que qualquer coisa palpável, que qualquer coisa material verificável, para mim, é o sentimento. O modo como nos sentimos a maior parte do tempo. Pois é o nosso sentimento padrão que vai dificultar ou facilitar a maneira como encaramos todas as áreas da nossa vida. E eu estou dizendo isso porque a maioria dos gurus que conheço, que garantem ter dominado a mente, ou vencido a mente, ou qualquer outro termo que usem, são carrancudos, ranzinzas, e não aparentam ser pessoas boas. Eu sei que o conceito de pessoa boa é uma coisa muito subjetiva, O que é uma pessoa boa? Mas para definir de maneira que todos possam entender o que seria uma pessoa boa, em termos práticos, eu digo que não gostaria de trabalhar lado a lado com um desses gurus carrancudos. Prefiro conviver, lidar com pessoas afáveis. Muita força e paz para você.